Na sequência da série de entrevistas com os candidatos a prefeito nas 3 cidades paranaenses onde haverá segundo turno, o Paraná Portal está em Maringá para conversar com Ulisses Maia, candidato do PDT. Eu sou Roger Pereira e conto com a colaboração do jornalista Vitor Faria, da TV Maringá, que vai nos ajudar a aprofundar o debate com os temas da cidade. Ulisses Maia é formado em Direito, mestrando em Ciências Sociais, foi assessor jurídico da Câmara Municipal, secretário municipal de Assistência Social, chefe de gabinete da Prefeitura e hoje é vereador, tendo inclusive presidido a Câmara Municipal. Agora quer ser prefeito da cidade. Com que objetivo, candidato? Quero comentar você primeiramente, Roger, também o Vitor, que é daqui da nossa cidade. Muito obrigado pela oportunidade que o Paraná Portal oferece. Isso é fundamental porque ajuda o eleitor a analisar os seus candidatos e a escolher. Eu tenho um trabalho de aproximadamente 30 anos com a vida pública, então me preparei toda a vida para este momento. Quando me formei em Direito na UEM, me especializei na área do Direito Público, fazendo assessoria para diversas prefeituras e câmaras. Tive a oportunidade de ter 2 mandatos de vereadores, 2 de presidente da Câmara. Fui secretário municipal por 8 anos, estive no PROCON, na chefia de gabinete, na Secretaria de Assistência Social. Então, penso que por toda essa história eu fui capacitado, Deus me capacitou para este momento, que é a esperança da população de Maringá na mudança. O eleitor de Maringá já votou pela mudança no primeiro turno, foram 60% de votos para os candidatos que trabalhavam uma proposta de oposição ao atual sistema político, ao atual governo. Isso demonstra que eles queriam a mudança. E a mudança em Maringá, hoje, é a nossa candidatura. Então, a gente traz essa esperança para o maringaense de que é possível nós mudarmos nossa cidade para muito melhor. Uma mudança com segurança. Essa segurança advém do nosso histórico, como eu falei para você, um histórico, inclusive, de integridade, de ética, de moralidade, não tenho processos, nunca recebi qualquer tipo de condenação em toda a minha vida. E temos condição de ir conhecendo todos os problemas da cidade, todas as ruas, os bairros, contato direto com a população, preencher então um plano de governo viável, técnico e que atenda a demanda da população de Maringá, porque quem depende da Prefeitura de Maringá está sofrendo muito. A sua candidatura se apresenta como uma alternativa então a esse grupo político que comanda Maringá há alguns anos. Mas o senhor foi secretário do seu adversário, foi chefe de gabinete dele. O que te difere desse grupo político? Difere muito. Primeiro que entrei na administração por uma questão técnica. Eu sou advogado especialista em direito eleitoral. Em 2004 eu estava sem partido, sem mandato, apenas exercendo a advocacia e fui contratado pelo então candidato para eu fazer a assessoria eleitoral da campanha. Fiz a assessoria eleitoral. Encerrada a eleição, eu fui convidado para continuar e ajudar na transição, porque era um governo do PT que estava saindo e o governo do PP que estava entrando. E eu trabalhei nesta transição de outubro até a posse dia 1º de janeiro. E penso que o nosso trabalho foi reconhecido e fui convidado para ir para o PROCON, que é um cargo também técnico de advogado. Nosso desempenho foi extraordinário no PROCON, foi uma referência nacional em várias ações que nós fizemos. Aí fui convidado para ir galgando outros cargos, sempre no aspecto técnico. Eu não pertencia ao grupo político, eu não era pertencente não fazia parte de indicações políticas, e sim critério técnico e individualizado. Então foi por mérito próprio e minha atividade profissional. Foi uma boa experiência, sem dúvida alguma. E eu percebi que é possível fazer diferente. Eu saí dali sem nenhum processo e com a aprovação da população que me deu, na ocasião, quase 7.000 votos, a maior votação da história de Maringá. Assim que assumi a presidência da Câmara, eu exerci o meu mandato como sempre fui, independente. Eu não ia ser eleito com 7.000 votos para estar na presidência da Câmara defendendo o interesse do grupo político deles. Eu fui eleito para defender a população. Então, essa é a diferença e aí nós tivemos algumas divergências por conta de eu estar na defesa da população.
Olá, Ulisses, tudo Olá, bem? tudo bem, Vitor? Eu gostaria de começar falando, eu dei uma olhada nas propostas do senhor e gostaria de começar perguntando sobre a segurança pública. O senhor apontou duas coisas, o armamento da Guarda Municipal, eu gostaria de saber a importância desse armamento para a Guarda Municipal em Maringá e também o aumento da Polícia Militar. Né? Eu gostaria de saber como que será essa negociação, na verdade, do Estado, como você vai fazer essa negociação para o aumento do número de PMs. Primeiro, a responsabilidade da segurança hoje ela é solidária, ela é compartilhada entre o governo do estado e as prefeituras, porque antes guarda municipal ela tinha apenas a finalidade de cuidar de prédios públicos. Porém, com o aumento da criminalidade no Brasil, surgiu a lei federal que permitiu às guardas municipais fazerem o trabalho auxiliar da polícia militar, inclusive sendo armada. O que acontece? A realidade em Maringá é que a polícia militar, aliás, o governo do estado é ausente em Maringá também na segurança. Nós não temos efetivo nem mínimo para atender a população. Temos 220 militares e o mínimo seria 640. Temos 13 viaturas, o mínimo 40. E quem conserta as viaturas da Polícia Militar de Maringá é a sociedade, são os empresários através do Conselho de Segurança, porque sequer gasolina, sequer conserto em oficina, o Estado faz com as viaturas. Então, a população de Maringá não vê segurança na rua, porque não tem. Nós vamos, evidentemente, cobrar, até a vice-governadora é de Maringá, mas não está resolvendo muito ser vice-governador de Maringá não, porque o Estado está ausente da nossa cidade, o governo do Estado, melhor dizendo. Então, nós vamos continuar cobrando. Porém, nós vamos dar uma resposta pelo município. A resposta é pela Guarda Municipal, como fez Curitiba, como fez Londrina, como fez São José dos Pinhais, como fez Foz do Iguaçu, como fez a nossa vizinha Sarandi, que é uma cidade que não tem recursos, é uma cidade com dificuldade financeira, mas fez o dever de casa. Qual é o dever de casa? Equipar, armar a guarda para ajudar no trabalho de segurança. O que aconteceu em Sarandi? Diminuiu os números de criminalidade. Maringá aumentou. Então, nós vamos treinar a guarda, capacitar ela, e só depois de treinada e capacitada pela Polícia Militar, através da ESFAEP, que é a Escola de Formação de Polícia Militar que tem aqui em Maringá, é que nós permitiremos a Guarda Municipal ser armada. Porque Guarda Municipal sem arma não é Guarda Municipal, aí é vigilante patrimonial. E o maringaense não quer só vigilante patrimonial, ele quer guarda na rua para dar sensação de segurança e combater o crime. Equipar a guarda é uma promessa cara. Não é. Não? Não, nem um pouco. Nem um pouco. O que precisa é treinar a guarda. A arma é muito barato. A arma é muito. A licitação que a prefeitura fez, porque prometeram armar a guarda. Vencer as eleições, não armar a guarda. Aí o que acontece? Foi feita uma licitação. Ficou 1 ano o registro de preço para armar a guarda. Ia gastar muito pouco para armar a nossa Guarda Municipal, muito pouco mesmo. Comparado ao nosso orçamento, era coisa de 30, 40 mil reais. Não é caro o armamento da Guarda, né? Fica um pouco caro você aumentar o efetivo, mas o efetivo é necessário, né? Ou nós melhoramos a segurança na nossa cidade, ou a população vai continuar sofrendo por falta de segurança. Você vai na Praça Raposo Tavares, são pessoas praticando crimes durante o dia, consumindo drogas. Cadê a polícia? Não existe. Casas sendo assaltadas uma ao lado da outra nos bairros, não tem polícia. E não é só a polícia militar, não. Polícia civil também sofre por falta de estrutura. Mas aí nós não temos o que fazer, a não ser lamentar que o governo do estado, que tem a vice-governadora de Maringá, que tem 3 deputados estaduais, aliás, agora 2, né? Porque uma mudou para Curitiba, ganhou eleição, mudou para Curitiba, e até foi candidata a prefeita de Curitiba, foi eleita por Maringá. Maringá perdeu uma deputada para Curitiba, né? Aí você vê o compromisso, não um compromisso com a população, e sim um compromisso com o grupo político, que só se preocupa em fazer campanha e ganhar eleições. Nós vamos trabalhar sem grupos políticos, sem interesses eleitorais, interesses partidários, né? E mudando a cidade, inclusive este jeito que tem hoje em Maringá, 515 cargos de confiança, que são os cargos políticos que consomem 25 milhões de reais por ano. Talvez até o senhor tenha respondido a minha próxima pergunta, mas eleitores de Maringá, com quem a gente conversou, citaram entre as suas propostas caras e levantaram dúvidas sobre a capacidade do orçamento do município de cumpri-las. O senhor tem a real noção de como estão as contas de Maringá nesse Brasil de crise, nesse Paraná de crise? Se a prefeitura de Maringá não estiver mentindo para a população,
e não estiver maquiando os números, como o governo Beto Richa fez, se Maringá não estiver fazendo isso, nós estamos muito bem, graças a Deus. Gestão fiscal em Maringá atende à lei, né? Não é porque atende à lei. Nós temos superávit, que está em mais de 100 milhões, temos um orçamento de 1 bilhão e 400 milhões de reais, onde se atende suficientemente todas as demandas. Eu vou economizar, eu não vou aumentar despesas, muito pelo contrário, eu vou cortar despesas, cortar gastos excessivos, não vai ter obras superfaturadas, não vai ter creche custando R$3 mil o metro quadrado, não vai ter contratação de lixo como fizeram agora, né? O município, para fazer o serviço, comprando caminhões novos, gastaria 14 milhões por ano. Contrataram agora, uma empresa para pagar 30 milhões de reais por ano. Então, dinheiro nós temos e de sobra hoje. Quando nós entrarmos, vai ter mais dinheiro ainda, porque não praticaremos sobre preço, não subfaturaremos obras. E está provado em Maringá que as nossas obras são caras, superfaturadas e tem muita gente ganhando dinheiro com a prefeitura. Agora, além disso, eu não tenho nenhuma proposta que seja cara. Não tenho proposta cara, hipótese nenhuma. O que é caro, por exemplo? Quando eu falo que vou armar a guarda, é caro armar a guarda? Mas e aí? E a vida do maringaense? E a tranquilidade do maringaense? E a proteção no combate às drogas que nós faremos com a Guarda Municipal, que está disseminando na população? O que nós faremos é não investir só em obras, porque Maringá ele só investe em obras e não preocupa com o serviço. Constrói posto de saúde, amplia, reforma, uma obra bela e extraordinária. Aí você vai lá, não tem médico pediatra. Quase todos os postos de saúde de Maringá não tem médico pediatra. Entendeu? Aí a consulta especializada demora meses e demora anos. Entendeu? E aí, no orçamento da saúde do ano passado, não deram conta de gastar 30 milhões de reais do orçamento da saúde. Então, o problema não é dinheiro, o problema é gestão. E aí nós vamos mudar, vamos fazer aquilo que a cidade espera, investindo nas pessoas. Então, nós vamos humanizar Maringá. Obras são importantes, né? São importantes, mas a obra sem o serviço público lá dentro não resolve nada. Prédio de posto de saúde não faz consulta, quem faz é o médico. Então, essa é a diferença nossa com eles. O senhor comentou agora há pouco as creches, alguns investimentos que são, pelo que o senhor fala, são superfaturados, e citou aqui também a parte da educação. Eu gostaria de saber quais são as propostas para a inclusão social de crianças com deficiência nas escolas de Maringá, tanto na parte técnica dos docentes, dos professores ali, quanto na parte de adaptação da própria estrutura da escola, porque esse tipo de serviço é também caro. Sim, Vitor, primeira coisa, não sou eu só que digo que as obras de Maringá são superfaturadas. Quem diz e já provou foi o Observatório Social de Maringá, que é um exemplo para o Brasil, onde a sociedade organizada ajuda voluntariamente a fiscalizar as obras e as licitações públicas. Quem diz é o Ministério Público, que já entrou com dezenas de ações e algumas já com condenação, provando obras superfaturadas. Então, essa é a realidade de Maringá. Em relação à inclusão, especificamente falando, o que nós vamos fazer? Nós faremos a inclusão verdadeira, e não apenas para mostrar números. Hoje, um menino que tem uma dificuldade ou uma necessidade especial, ele está sendo incluído, porém não está sendo acompanhado. Entendeu? O mesmo professor atende todos os alunos. Acontece que se ele tem alguma dificuldade por conta da deficiência dele, ele precisa de um monitor, ele precisa de um acompanhamento, senão ele não vai conseguir acompanhar o ritmo. Isso é necessário, todo mundo reconhece isso, e nós não temos isso em Maringá. Então, falta acompanhamento, faltam monitores, falta um trabalho próximo a esses meninos e meninas que estão incluídos, e nós continuaremos incluindo. Mas existe em Maringá muita propaganda, né? Muita propaganda. A gente vê e acha que é tudo muito perfeito, né? Por exemplo, na educação, né? Nós tivemos o IDEB, não é baixo o IDEB de Maringá, porém estamos na 1000ª posição no Brasil. Isso não falam. Nós estamos na 10ª posição no Paraná. Isso também não falam.
falam que atingiram a meta do MEC, mas atingir a meta do MEC é o mínimo que se espera. Se Maringá é uma cidade diferenciada, como nós reconhecemos que é, a educação tem que ser muito melhor. Você olha os prédios das escolas, são excelentes, mas o professor de 20 horas em Maringá recebe R$ 1.350 de salário base. Londrina fez concurso recentemente pagando R$ 2.400. Então existe uma Maringá da propaganda e uma Maringá real, né? E só de propaganda, por exemplo, Maringá gasta R$ 9 milhões por ano. Isso mesmo, R$ 9 milhões por ano, né? Para fazer a propaganda e mostrar uma realidade diferente. Você pega alguns lugares da cidade, como o centro, a Avenida Tiradentes, e vê na propaganda, é lindo. Você pensa que está em um país aí da Europa, que está na Suíça, em qualquer lugar, de tão bonito que é. E eu gosto daquilo e vou continuar fazendo bonito. Mas não é só a Tiradentes que tem que ser bonito. A cidade toda. Aí você vai para o bairro, fundos de vale cheio de entulhos, cheio de lixo, sem limpeza pública. Então tem essas diferenças e nós vamos transformar a cidade numa cidade mais igualitária. Tanto o senhor quanto o opositor do senhor, né, o candidato Silvio, propõem a descentralização da cultura em Maringá, indo para os bairros. Como o senhor pretende fazer isso? Uma diferença, né? Eu estou propondo agora, eles estão no poder há 12 anos. Se era para descentralizar a cultura, passou da hora de descentralizar, né? A cultura descentralizada é você levar a cultura para os bairros. A população não tem cultura nos bairros, não é só cultura. Não tem esporte, não tem lazer, né? Essa é a realidade dos nossos bairros. Então, uma das coisas que eu vou fazer, por exemplo, é abrir os ginásios das nossas escolas, que as escolas municipais, 50 escolas, têm ginásios cobertos, né? Que são subutilizados, ou melhor, a comunidade é proibida de usar. Então, nós vamos abrir para a comunidade utilizar à noite, sábado, domingo, sem pagar, né? Porque centro esportivo aqui, para utilizar e jogar 1 hora lá o futebol, a comunidade tem que pagar. Eu nunca vi isso no mundo. Um centro esportivo público para a comunidade usar tem que pagar, né? Então nós teremos esses espaços da educação que são próprios para atividades culturais, atividades esportivas e criar outras alternativas para que a população ali, próximo da casa dela, possa poder assistir um teatro, poder assistir um espetáculo de música, um espetáculo de dança. É coisa que a população de Maringá não tem, infelizmente. O transporte, candidato, o GAECO investiga a licitação do transporte de Maringá. A sua proposta é romper esse contrato, é rever isso, e o que você pensa para o transporte? Transporte coletivo, além de ser caro, R$ 3,40, sem ter cobrador, é um dos mais caros do Brasil. Além de ser caro, ele é ineficiente, ele é superlotado, demorado e sem o mínimo de conforto para o cidadão. Além disso, agora, a surpresa de todos é de que o GAECO está investigando fraudes em licitações de transporte coletivo em 19 cidades do Brasil, 3 do Paraná, Foz do Iguaçu, Guarapuava e Maringá está sendo investigado. Inclusive com troca de e-mails, né, entre o prefeito e o advogado da empresa, da TCC, antes de abrir os envelopes, durante o processo de licitação. Né, são coisas assim que nós entendemos que a justiça estará provando que houve fraude. Com a comprovação, com certeza absoluta, eu rescindo imediatamente o contrato, que não permitirei que um transporte coletivo caro, ineficiente, demorado, superlotado, sem conforto, ainda seja dado à empresa através de fraudes. E outra coisa importante a registrar, que essa licitação, ocorrida em 2011, deu à TCC, gente, um contrato até 2051. Quando eu falo, as pessoas, não é verdade, é isso mesmo, até 2051, porque deu 20 anos, prorrogáveis por mais 20, sem sequer autorização da Câmara. Então vamos rever isso com toda certeza. E enquanto a gente não conseguir rescindir o contrato, porque precisa da decisão judicial mostrando a fraude, enquanto isso não acontecer, nós vamos rever o contrato. Né? Principalmente dando transparência nas planilhas de custo, que hoje não existe. Hoje não existe transparência. Lá na Câmara, para a gente conseguir a planilha de custo, tive que criar uma CPI de transporte coletivo, quando eu era presidente, para conseguir a planilha de custo. E já lá naquela ocasião, em 2013, nós provamos que naquele momento estava superfaturada a tarifa. Porque para uma tarifa custar R$ 3,40 no cartão, né, ou
no cartão, né? Ou R$4 no avulso, entendeu? E pelo serviço que existe em Maringá, sem cobrador, gente, não tem cabimento. Alguma coisa tem que estar de muito errado. O que está de errado? A falta de transparência, que faz com que a falta de transparência, a falta de fiscalização da prefeitura, a passagem fique a esse preço. O senhor passou rapidamente pela questão do lixo, quando estava discutindo se as propostas são caras ou não são, e o senhor criticou também a licitação do lixo. O senhor defende que a gestão do lixo de Maringá seja pública? Ela será pública, como sempre foi. Aliás, teve um pequeno período, no período do Ricardo Barros, prefeito, foi privatizado e causou um rombo para o município, que depois o município teve que, inclusive, indenizar a própria empresa. Ela ganhou dinheiro na cidade e ainda teve que ser indenizada. Fora isso, a coleta foi sempre pública. E ela será nos nossos 4 anos. Por quê? Porque eu não vou permitir uma terceirização ou uma privatização que traga prejuízo para a população. Isso não pode, isso é crime. Isso é improbidade administrativa. Um serviço que, para fazer eficiente, comprando caminhões, contratando coletores, custa 14, você pagar para uma empresa 30 milhões, isso não tem cabimento. Isso é caso de polícia, inclusive. Isso é caso de polícia. Não farei isso. Nós já temos os coletores, o que precisa são caminhões, que eles deixaram sucatear a frota. Nossa frota é sucateada. Teve caminhão de lixo que em um ano, eles gastaram R$300 mil numa oficina. Na mesma oficina, por coincidência, na mesma, certo? R$300 mil para consertar um caminhão de lixo velho sucateado. Agora, um caminhão de lixo pronto para coletar custa R$300 mil, 0 quilômetro. Quer dizer, se nós comprarmos 10 caminhões para coleta, nós vamos pagar o valor de um mês que essa empresa vai receber. Então não tem cabimento. Será coleta pública com toda certeza. Falando agora um pouco na política, no nosso cenário aqui, a Câmara teve uma renovação de 80% dos novos vereadores, né? Só que desses vereadores, grande parte já declarou apoio ao seu opositor. Nesse cenário, como o senhor, se eleito, pretende tocar aí o contato com a Câmara dos Vereadores? O grupo político dos Barros já tinha o comando nesses 2 últimos anos da Câmara, com 11 vereadores, e apenas 4 vereadores eram independentes. Né? Com 11 vereadores e o controle da Câmara, por exemplo, eles impediram de ter uma CPI do lixo, que é investigar essa fraude também no lixo. Né? Impediram várias outras ações da Câmara. Isso faz mal para a cidade, faz muito mal para a cidade. A Câmara tem que ser independente. Entendeu? E este estilo da Câmara agora, nesses últimos 2 anos, associado ao estilo político de administrar a cidade que vem acontecendo, deu resultado nas urnas. De 15 vereadores, 12 saíram. De 15 vereadores, 12 saíram. A população disse, chega, não queremos mais para a nossa cidade uma Câmara submissa ao prefeito. Então é importante saber que nós tivemos uma renovação muito positiva, no sentido de qualidade, de caráter, né? E isso vai fazer diferença. Eu, como prefeito, não quero ter uma Câmara submissa. Eu quero ter uma Câmara que defenda a população e, junto com a gente, decida em conjunto o que é melhor para a cidade. Né? Então, a Câmara tem que ser independente. Não tenho nenhum problema de relacionamento com nenhum dos 15 vereadores eleitos. Respeitarei a todos, como eu tenho certeza que todos respeitarão a nossa administração, e eu não vejo nenhum problema, né? Porque, por exemplo, eu não vou mandar para a Câmara projetos absurdos, como esse que deu 40 anos para a TCC, né? Como esse que permitiu lá atrás a privatização do lixo, depois nós revogamos. Nós não mandaremos nada ilegal, imoral, absurdo para a Câmara, então eu não vejo nenhum problema se eventualmente, né, nós não tivermos uma maioria na Câmara, porque eu não quero maioria na Câmara, né? Não pode ter maioria na Câmara. A maioria em câmaras, em assembleias e no Congresso Nacional é que fez acontecer uma série de barbaridades no nosso país, entendeu? A população de Maringá está sofrendo, a população do Paraná está sofrendo com o maior PVA do Brasil, o mais caro do Brasil, ICMS disparou aqui em Maringá por conta do governo do estado dominar a Assembleia Legislativa e aprovar tudo que o governador quer, mesmo contra a população. Olha aí a educação, o que aconteceu? Na greve dos professores, os deputados
tão contra a população estavam que tiveram que entrar na Assembleia de Camburão, né? De Camburão, né? Então eu não quero isso para a nossa cidade, eu quero uma Câmara ética, uma Câmara moral, né? E eu já provei para Maringá que é possível. Fui presidente 2 vezes e nas 2 vezes agimos dessa forma. Aproveitando essa deixa aí das relações institucionais e as críticas que o senhor acabou de fazer ao governo do Estado, o PDT vai ser claramente oposição ao governo do Estado e oposição no governo federal também. O PDT votou contra o impeachment da presidente Dilma. Como é que vai ser a sua relação com o governador e com o presidente Michel Temer? Não tem nada a ver com o PDT em termos de decisão para a minha cidade. Tem nada a ver. Não tivemos aliança com nenhum partido, exceto com o PV. A única aliança é com o PV, que indicou o vice-prefeito da nossa chapa. Não usaremos o partido ou os partidos para poder trabalhar politicamente a cidade. Então, minha relação com o governador será uma relação absolutamente normal da 3ª maior cidade de Maringá, que tem direito, por lei, a repasses do governo. Fora os repasses de lei, que é da saúde, que é da educação, que é obrigatório, fora o retorno dos nossos impostos, que você paga IPVA, 50% vem para o município. Isso é automático, independente de prefeito, independente de governador. Fora isso, né, o governo do Estado não fez nada para Maringá. Cite uma obra do governo do Estado para Maringá, cita uma obra. Entendeu? Fizeram o IML lá, o IML, por exemplo, que estava caindo, não tinha geladeira para pôr cadáver. Fizeram o IML, mas fora isso não fizeram nada. Então, não é do partido do governador. Eu não sou mesmo, não concordo com muitas coisas que ele fez. E a cidade está vendo que, mesmo tendo a vice-governadora, não tem resolvido problemas mínimos, como, por exemplo, farda para a Polícia Militar. Vocês sabiam que Maringá tem uma SFAEP, Escola de Formação da Polícia Militar? Tem 126 militares prontos, prontos para ir para a rua trabalhar. E imagina, 126 soldados na rua, olha que beleza seria para Maringá, mas eles não foram. Sabe por que não foram? Porque não tem farda. É isso mesmo, não tem farda. Então, que relação que é essa que o atual governo tem com o governo do Estado que não traz benefício nenhum para Maringá? Eu terei uma relação ética, de respeito, sem nenhum problema. É isso, candidato. Chegamos ao final da nossa entrevista. Um minutinho aí para o senhor fazer aí suas considerações finais. Quero pedir ao maringaense em especial que está assistindo a nossa entrevista, que nos dê essa oportunidade, né, de administrar Maringá. Estamos junto com o professor Edson Escabora, uma pessoa da mais alto respeito na nossa cidade, da educação, 30 anos trabalhando com a educação, muita experiência na iniciativa privada, que somada à nossa experiência na iniciativa pública, teremos condição de fazer um grande trabalho em Maringá. Sei que somos, né, a esperança que o maringaense está tendo de fazer essa mudança. Ele cansou e ele quer ares novos para Maringá. É preciso oxigenar um pouco a nossa cidade e a alternância de poder já provou em Brasília que é importante e será importante em Maringá. Por isso eu peço o seu voto. Vamos juntos, vote 12. Muito obrigado, candidato Ulisses Maia. Muito obrigado, Vitor. É o Paraná Portal nas eleições 2016.